Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou falar sobre um jogo chamado Quarto. Quarto é um jogo abstrato para 2 jogadores e é um jogo muito bom. E eu queria mostrar para vocês aqui a nossa versão que a gente fez com tampinha. E antes de falar do jogo em si, eu quero mostrar como a gente fez, porque ele é um pouquinho complicadinho para fazer as peças, tá? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Quarto, ele é constituído de 16 peças e a gente fez com tampinha de leite, que são essas aqui. 2, 4, 6, 8 azuis e 2, 4, 6, tá faltando uma aqui. E 8 vermelhas. Além disso, nós vamos precisar de 16 tampas grandes, que vai ser o tabuleiro do jogo, onde a gente vai colocar as peças em cima. E nós usamos essa tampa aqui de um chá, de um suco, que ela é enorme, essa tampa aqui, a gente gosta muito de usar ela. Então a gente tem aqui as 16 para o tabuleiro. E as peças, qual que é o problema aqui? A gente vai precisar, deixa eu separar por tamanho aqui. A gente vai precisar fazer 4 características nas peças. E é essa a dificuldade que vocês podem ter para fazer as peças, tá? Então, qual é a primeira característica que a gente vai usar? É obrigatório você fazer 4 características, tá? A primeira delas é o tamanho. Reparem que eu fiz em tamanho grande, nas cores vermelho e azul, 4 de cada, e tamanho pequeno, nas cores vermelho e azul também. E para fazer as grandes, para fazer as pequenas não tem problema, porque você usa a tampinha direto e tá feito. Já eu explico essas marcações em cima. Agora, para fazer as grandes, a gente teve que adaptar com essas garrafas aqui. Isso aqui é garrafa de leite. A gente usa muito ela, porque aí a gente corta o gargalo aqui, ó, que é essa peça de cima aqui, ó. Tá vendo? A gente corta ela. E como é que a gente faz as peças? A gente simplesmente rosqueia, vamos fazer um aqui só vermelha. A gente passa a cola aqui na rosca, rosqueia. Deixa eu ver se eu consigo rosquear com uma mão, porque eu tô filmando com a outra. Tá aqui. Difícil. Tá aí, rosqueada. Então a gente passa a cola na rosca e coloca de um lado, e nessa parte que não tem rosca aqui, ó, a gente simplesmente passa a cola aqui em volta, passa a cola aqui na parte interna da tampa e cola e deixa secar, formando esse tamborzinho. Esse tamborzinho a gente usa muito. E o interessante é que se vocês quiserem fazer tampas de 2 cores, para você jogar em Otelo, por exemplo, Inche ou algum outro jogo que você precisa de 2 cores, aí no mercado essas garrafas de leite tem várias cores, ó. Dá para você fazer um monte de cor diferente. Aí. Ok? Então, as peças grandes do jogo, nós fizemos, então vai estar aqui. Isso aqui. Então nós fizemos dessa forma. Então nós fizemos em azul e nós fizemos em vermelho. E para as tampas pequenas, somente a tampinha. Então a primeira característica que a gente vai precisar é o tamanho. Então a gente já tem 2 tamanhos aqui. A segunda característica é a cor. Então nós temos 4 vermelhas, 4 azuis grandes, 4 vermelhas, 4 azuis pequenas. Ok? A terceira característica aí a gente já teve que inventar, porque no jogo original essas peças são madeira. E lá você tem tamanho, cor e forma. Para substituir a forma, a gente colou esses adesivos amarelos. Então nós temos peças com adesivos amarelos, vermelha e sem adesivos amarelos. E nós temos peças
com adesivos amarelos azuis e nós temos peças sem o adesivo amarelo. Então essa é a terceira característica. Então a primeira característica é o tamanho delas. Segunda característica, a cor. A terceira característica, com adesivo amarelo e sem adesivo amarelo. E como última característica, nós fizemos esses pontos pretos. Então nós temos peças com pontos pretos na cor vermelha e sem ponto preto na cor vermelha. E nós temos peças com ponto azul, ponto preto no azul, e nós temos peças sem ponto preto no azul. Então essas são as 4 características do jogo: tamanho, grandes e pequenas, cor, azuis e vermelha, lembre-se sempre disso, com adesivo amarelo e sem adesivo amarelo, e com ponto preto e sem ponto preto. Essas são as 4 características. Muito bem. E como é que funciona o jogo? Nós vamos fazer um tabuleiro 4x4. Eu não vou falar muito sobre quarto, porque se vocês procurarem na internet, pessoal, esse jogo aqui ele é muito discutido. Porque ele é um jogo, assim, ele tem muita variação do que você fazer. Você precisa prestar muita atenção nas características. Para quem não conhece quarto, ele lembra muito o jogo da velha. Eu falei lembra, somente isso, e para aí. Porque no jogo da velha, o que você precisa fazer? 3 em seguida. E aqui no quarto, você precisa fazer 4 em seguida. Mas 4 o quê? Cor? Não, qualquer uma das características. Se vocês, por exemplo, o jogador conseguir fazer isso aqui, ó, independente da cor, repare que todas são grandes. Então, isto é uma característica que ele venceria. Outra coisa que ele pode vencer, aqui, por exemplo, todas são vermelhas, ele venceria na cor. Ou poderia ser todas azuis aqui. Outra que daria vitória aqui, por exemplo. Repare que o tamanho aqui, pontos pretos, todas têm pontos pretos. Então, também é uma condição de vitória. E por último, que é a nossa última característica, todos têm adesivo amarelo. Então, se algum jogador, ao colocar a peça, conseguir qualquer uma das 4 características, tamanho, grande ou pequeno, cor, vermelho ou azul, com o adesivo amarelo ou sem o adesivo amarelo, ou com o ponto preto ou sem o ponto preto, vence a partida. Então repare que se nós temos aqui 8 variáveis. Então nós temos o tamanho que é grande e pequeno, a cor que é vermelha e azul, com adesivo amarelo e sem adesivo amarelo, com ponto preto e sem ponto preto. E o jogador precisa prestar muita atenção. Mas o genial desse jogo não é só isso. É a mecânica dele, que é o que eu vou explicar agora, tá? Então, vou tentar simular uma partida aqui, só para que vocês entendam. Primeira coisa desse jogo que vocês precisam saber é que não existe, você não é uma cor. Por exemplo, lá no jogo da velha, como exemplo, eu poderia ser azul e o outro jogador vermelho. Não, mas nesse jogo aqui não existe isso. Todas as peças são de todos os jogadores. Todos que eu falo é 2, né? Porque é uma partida para 2 jogadores. Então os 2 jogadores podem usar qualquer uma dessas 16 peças aqui. E o mais legal, eu vou usar esse marcador aqui para marcar eu jogando e o adversário jogando, para que vocês entendam. E o mais legal é o seguinte, eu vou começar a jogar. Eu vou escolher qualquer peça dessas e eu não coloco no tabuleiro. Eu vou escolher essa aqui, por exemplo. Eu simplesmente entrego para o meu adversário. E é ele que vai colocar no tabuleiro. Então vocês percebem que existe uma mudança que sai daquele padrão que seria eu escolher uma peça e eu colocar. Não existe isso nesse jogo. Eu escolho qualquer uma das peças aqui, por exemplo essa, e entrego para o adversário e falo, ele que coloca.
E ele vai lá e coloca. Agora é a vez do adversário. Ele vai escolher qualquer uma dessas aqui e vai entregar para mim, no caso. Vamos supor que ele escolha essa. Então ele escolheu essa aqui, ele entrega para mim e eu vou colocar essa peça no jogo. E eu coloco aqui. Agora é a minha vez. Eu vou escolher uma peça e vou entregar para ele. E ele vai colocar no tabuleiro. Então vocês reparem que essa mecânica, ela diferencia muito dos jogos tradicionais que a gente joga. Porque você escolhe a peça, mas você não coloca. Quem faz a ação de colocar é o jogador adversário. Então qual que é o problema aqui, pessoal? Você tem que escolher uma peça que ele não consiga fechar. Então muda aquele conceito de eu escolher uma peça que eu consiga fechar. Não, eu vou ter que escolher uma peça que ele não consiga. Ou que ele me dê uma possibilidade de eu fechar quando ele me entregar uma peça, desde que ele não perceba o que ele fez. Porque o que acontece nesse jogo é que às vezes você vai colocando peça e de repente, vamos supor que eu tenho uma situação aqui, assim, e eu escolho essa peça. Repare que se eu der essa peça para ele, ele vai vencer. Por quê? Porque aqui tem ponto preto, aqui tem ponto preto, aqui tem ponto preto. Eu entrego para ele, ele simplesmente vem aqui, coloca aqui e ele fechou. Fez as 4. Mas já aconteceu de, por exemplo, eu entregar para lá, ele não perceber, porque existem outras peças no jogo aqui, e ele não perceber essa jogada. Aí ele vem aqui e coloca aqui, por exemplo. Então repare que mesmo eu dando a peça da vitória, ele não percebeu que se ele colocasse aqui, ele venceria. Então, nesse jogo, você precisa prestar muita atenção na peça que você vai dar ao adversário e o que o adversário vai fazer com ela. E o mesmo ocorre com você. Quando o adversário entrega a peça para você, você precisa verificar o tabuleiro e ver se você não vai dar uma condição, de repente, de vitória para ele. E é essa análise que você precisa fazer desse jogo que torna quarto jogo muito bacana. Porque ele, embora seja simples, essas variáveis aqui, e a mecânica de tamanho, cor, com adesivo amarelo ou com ponto preto, com ou sem, e essa mecânica de você pegar a peça e dar ao jogador para que ele coloque, faz desse jogo um jogo assim bem complicadinho. A gente já teve partidas aqui que você precisa prestar muita atenção no que está acontecendo no tabuleiro. Porque às vezes porque quem dá a vitória ao jogador adversário sou eu. No caso, se eu for vencer, quem vai me dar a vitória é ele, porque é ele que vai me dar a peça. Então eu vou simular uma partida aqui rápida, sem pensar muito, só que para que vocês entendam. Então, eu vou escolher essa peça, eu dou lá pro meu adversário. Ele vem e coloca aqui. Aí, a vez do meu adversário, ele escolhe essa peça aqui, que entrega para mim, eu coloco aqui. É a minha vez. Eu escolho essa peça aqui, que entrego para ele, e ele coloca aqui. Agora é a vez dele. Ele escolhe essa peça aqui. Eu não estou pensando muito, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. Ele vai entregar essa peça para mim e eu vou colocar no tabuleiro. É a minha vez. Eu escolho essa peça aqui, entrego para ele e ele vai colocar essa peça aqui. É a vez dele. Ela escolhe essa peça, entrega para mim e eu coloco aqui. É a minha vez. É a minha vez, pessoal. Agora, eu forcei uma jogada ali só para que vocês entendam. Repare que eu não posso entregar azul para ele. Não sei se vocês conseguem enxergar o porquê. Porque se eu entregar qualquer peça azul, qualquer uma delas, vamos supor essa aqui, entregue para ele, ele coloca aqui e fecha na cor. Ou coloca aqui e fecha na cor. Então, azul, fora de cogitação. Não posso. Então, vou ter que pensar outra jogada. Então, eu vou pegar essa peça. Vocês viram que o jogo ele é bem interessante por causa disso. Coloco
entrego para ele, e ele vai colocar aqui. É a vez dele. Repare que ele também não pode me dar azul, porque se qualquer azul que ele me der, vamos supor esse aqui, ele me entrega o azul, eu venho aqui, fecho aqui, aqui não, fecho aqui. Esquece aquela jogada, porque tá faltando um aqui. É só aqui. Aqui eu fecho na cor. Então ele não vai escolher azul, ele vai escolher outra cor. E ele vai escolher essa aqui. Aí ele me entrega. E repare só. Ele me deu a vitória. Não sei se vocês conseguem perceber onde eu poderia colocar aqui e vencer. Você vai falar, mas não é tudo azul. Mas são todas grandes. Então eu estou pegando uma outra característica. Repare que a cor é diferente, mas o tamanho ela é grande, ela é grande, ela é grande, ela é grande. Lembre-se, qualquer uma das 4 características, tamanho, cor, com adesivo amarelo ou sem adesivo amarelo, com ponto preto ou sem ponto preto. Então ele me daria a vitória pelo tamanho. Então não seria uma boa jogada dele. Então ele vai lá, pega esse e me entrega. E eu venho aqui e coloco aqui. É a minha vez. Repare que do meio para o fim do jogo, pessoal, você começa a pensar muito, tá? Porque azul eu não posso entregar para ele. Grande eu não posso entregar para ele, porque senão ele venceria aqui. Então só me resta essas 2 opções aqui. Então eu vou entregar essa peça para ele. Ele vem aqui e coloca aqui. Agora é a vez dele. Ele está na mesma situação. Ele não pode me entregar grande, nenhuma dessas 2. E ele não pode me entregar azul. Porque grande eu coloco aqui, eu venço pelo tamanho. Azul eu coloco aqui e venço pela cor. Então ele vai me entregar essa pequenininha aqui. Que eu coloco aqui. Agora é a minha vez. Agora eu já posso entregar azul. Porque aqui já está ocupado. E o que eu vou fazer? Eu também posso entregar os grandes. Não posso entregar grande não, pessoal, porque eu tenho essa linha aqui, ó. Ele colocaria aqui, ele tem grande, 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 ficaria grande. Então vocês reparem que você precisa começar a pensar muito nesse jogo. Por essa variedade de características que você precisa tomar cuidado. Eu vou entregar essa aqui. Eu vou entregar e encerrar a partida. Então eu escolhi essa, entrego ao jogador. Vamos supor que eu não vi a jogada. Ele simplesmente vem e coloca aqui. Ele vence aonde? Ele vence no tamanho, todas pequenas. Então vocês devem ter entendido como é que funciona o jogo. Ele venceu por quê? Porque eu peguei a peça, entreguei para ele, e ele simplesmente enxergou essa jogada e venceu no tamanho, todas pequenas. Então vocês podem perceber que quarto, embora assim simples quanto a mecânica, ele é um jogo assim complicado para você fazer uma análise, porque você precisa prestar atenção no tamanho, se é grande ou pequeno, na cor, se é vermelho ou amarelo ou azul, se tem adesivo, se não tem adesivo, e se tem pontinho preto, se não tem pontinho preto, as 4 características, porque qualquer uma delas vai te dar uma condição de vitória. E então é um jogo assim muito bacana. Na internet vocês vão procurar, se vocês procurarem informações sobre esse jogo, vocês vão achar até tese de mestrados a respeito desse jogo, porque ele é muito interessante. E é um jogo extremamente fácil de ser feito. Vocês viram aqui que a nossa versão caseira foi feita só com tampinha. O único trabalho que a gente teve foi de fazer essas tampas grandes que nós utilizamos aqui, aquela receitinha que eu falei para você lá de usar o gargalo da garrafa. Você rosqueia e cola de um lado e só cola do outro lá e você tem a pecinha pronta. Que a gente usa muito essas peças aqui. E ela fica uma peça bonita.
No jogo original, se vocês procurarem informações na internet, vocês vão ver que esse jogo é de madeira. Lá existe uma variação. Lá existe tamanho, que é grande e pequeno. Existe forma. E não, existe a cor também, que pode ser claro ou escuro. Existe a forma, que, se não me engano são cilindros e quadrados, uma coisa assim. E existe, como última característica, existe o furo, peças furadas e peças sem furo. Então, o que a gente fez? A gente teve que adaptar com o que a gente tem aqui. Então, a gente fez tamanho, grande ou pequeno. Novamente, recapitulando. Grande e pequeno. Cor, vermelho. Grande e pequeno, vermelho e azul. Com adesivo amarelo e sem adesivo amarelo. E com ponto preto e sem ponto preto. Ou seja, então eu vou tentar mais ou menos organizar para que vocês entendam aqui. Então nós temos grande, vermelho com ponto vermelho, pequeno. E nós temos azul, eu estou tentando organizar aqui só para que vocês entendam. Nós temos grande, amarelo. Nós temos grande sem adesivo. Nós temos... Nossa, eu não estou conseguindo nem organizar isso aqui. É esse e esse. Acho que assim fica mais fácil. Eu tô achando estranho não ter... Ah, tá aqui. Este. E este. E aqui nós temos esse. Tô tentando dar uma organizada aqui para que vocês entendam. Esse. Então aqui eu vou ter que fazer uma mudança. Aqui. Então tá aí. As 4 características. Vermelho, azul grande com amarelo. Vermelho, azul pequeno com amarelo. Vermelho, azul grande sem o amarelinho. E vermelho e azul pequeno sem o amarelinho. Aqui nós temos vermelho e azul só com ponto grande. E vermelho e azul só com ponto pequeno. E vermelho e azul com adesivo amarelo e ponto grande e pequeno. E aqui também. Então são essas as 4 características do jogo. E 16 pecinhas que vocês precisam lá. Então esse aqui foi o jogo quarto que eu queria mostrar para vocês. É um jogo muito bacana, vocês podem fazer. Existe uma complicação de vocês entenderem as características, mas guardem isso. Tamanho, grande e pequeno. Cor, no caso aqui foi vermelho e azul, vocês podem fazer outras cores. Colamos um adesivo amarelo, que são esses adesivos aqui, ó. Então nós fizemos com adesivo amarelo e sem adesivo amarelo. E como última característica, nós fizemos um ponto preto. Então nós temos com ponto preto e sem ponto preto. Então existe uma certa dificuldade em fazer essa combinação. Mas na internet vocês vão acabar achando, se vocês procurarem informações desse jogo, vocês vão acabar achando essas variações aqui. Nós vamos fazer uma postagem no nosso blog, nós vamos tirar fotos do que a gente fez. Então se vocês quiserem copiar, basta lá juntar 16, vocês vão precisar de 8 na verdade para fazer as peças grandes, essas garrafas, tampinha, adesivo colorido, um marcador permanente para fazer as bolinhas pretas
e vocês têm o jogo. E juntar também as pecinhas para fazer o tabuleiro. O nosso jogo ele ficou muito bonitinho, ele ficou num tamanho legal. E então esse aí foi o quarto. Eu gostaria de falar um pouco mais dele, tá? Mas senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar complicado. Então eu prefiro que vocês pesquisem a respeito, que vocês vão achar muitas informações a respeito dele. Porque ele é um jogo bem conceituado. Embora ele não seja tão conhecido, ele é um jogo muito conceituado. Ele é usado muito por matemáticos, pessoal que trabalha com lógica, com desenvolvimento de jogos. Esse jogo é muito interessante você trabalhar, porque você trabalha vários aspectos, e a própria mecânica dele é interessante, porque ele sai daquele padrão que você pega a peça e coloca no tabuleiro e você faz uma oferta, você pega uma peça, oferece ao jogador e fala, coloca no jogo. E é o jogador que vai te dar a vitória, ou é você que vai dar a vitória ao jogador, não é ele, e nem eu. E isso é interessante nesse jogo. Então, procurem a respeito, pesquisem. Isso que é sempre para quem matemático, o pessoal que dá aula de matemática, ou que tem criança e aluno, ele é um jogo bem estratégico, bem interessante. A sorte aqui, ela tá assim, ela tem um pouquinho de sorte, mas é mínimo. Porque você vai depender do que o adversário escolhe. Aí vai sobrar algumas opções para você, ou não vai sobrar opções para você. Então pode chegar uma hora do jogo que você vai ser obrigado a dar vitória para ele. Então ele é muito interessante. Raciocínio lógico, visão espacial, porque você precisa observar muito como é que está o tabuleiro e prestar atenção em todas as características ao mesmo tempo. Porque é muito comum nesse jogo você ficar atento de repente no tamanho e falar, não vou dar essa cor. Aí você dá lá, por exemplo, uma peça com adesivo amarelo que você não avaliou direito, aí o jogador vence, porque tinha 3 já no jogo. Então tá aí, pessoal, esse aqui foi o jogo quarto, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e experimentem fazer ele jogar, vocês vão gostar desse jogo. Jogo muito interessante. Um abração para todos vocês.